eu preciso começar dessa forma. O uso de máscara. Há 5 anos, em março de 2020, estávamos nós desta maneira. E hoje, graças a Deus, graças à ciência e a homens como o Dr. Dimas Tadeu Covas, que está aqui e recebeu o nosso convite e está dando a honra e o privilégio de estar aqui com a gente, falar de um dos casos mais incríveis da humanidade, né, doutor? Passamos momentos de guerra, momentos de terror, de insegurança, momentos de fragilidade, momentos que eu acho que nunca antes vividos no Brasil e no mundo todo. Covid chegou em março de 2020 e hoje, graças a Deus, graças a homens como ele, nós estamos livres da máscara, livres de tanta tortura. Ficamos longe do abraço, do aperto de mão, longe de pessoas queridas, longe do trabalho, longe da escola, longe de tudo. E homens deste quilate tentando entender, pesquisar e descobrir uma forma de nos livrar de um vírus que acabou quase com tudo que a gente tinha à volta, né, doutor? Antes de mais nada, muito obrigada de coração por nos atender. Olha, o prazer é meu estar aqui, né? Eu acho que eu, como batataense, embora nem sempre presente no dia a dia da cidade, sempre que posso, né, apareço por aqui e dou a minha contribuição para a vida da cidade. É um prazer estar aqui com você, com o Rodrigo, aqui na Labormed, meu amigo de tantos anos, o Silvio Bin. Né? Sou caipira de Batatais, eu sempre falo isso quando eu estou lá em São Paulo e me pergunta, né? E que por uma feliz coincidência, vamos dizer assim, né? Fui estudar em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina, onde eu me formei médico em 81, e aí depois entrei para a carreira de pesquisador. Né? Então, hoje eu sou professor titular da Faculdade de Medicina, eu sou hematologista e hemoterapeuta de formação na residência, mas eu sou basicamente um cientista que mexe com vírus, com células de defesa, câncer, quer dizer, os meus interesses acadêmicos são muito variados, muito extensos, mas sempre no sentido de desenvolver alguma coisa que seja útil, né? E não simplesmente realizar pesquisa acadêmica, né? Que normalmente é assim que se procede. Não, eu sempre procurei dar um enfoque mais prático às minhas pesquisas e isso aí, obviamente, me conduziu, como você mencionou, para o Butantan, em 2017, né? Fiquei no Butantan até 2003, né? Então vivi toda essa parte da pandemia, né, como diretor do Butantan. E eu vou começar já corrigindo, fazendo uma pequena correção ao que você disse. Quer dizer, nós passamos a epidemia, mas o Covid está aí. Né? Nós não nos livramos do vírus, o vírus está circulando. Aqui no Brasil ainda temos uma média de casos elevada, né? Quer dizer, com mortes. Né? No começo desse ano nós chegamos a ter aí mais de 5.000 mortes. Né? Ele só perdeu para algumas outras situações infecciosas, né? Mas ele está presente e ainda exige os mesmos cuidados, né, do ponto de vista de vacinação, de prevenção. Quando a pessoa está com algum problema respiratório, tem que usar máscara, né, para proteger as outras pessoas. Então essas são algumas das lições que a pandemia deixou e que eu vejo assim, né, as pessoas abandonaram muito rapidamente. Né? Quer dizer, a memória da pandemia, que completou 5 anos, agora em março, né, há 10 dias atrás, ela aparentemente se esvaneceu, né, no grosso, vamos dizer assim, na maior parte da população. O que é ruim, né? Quer dizer, a gente tem que aprender as lições
as duras lições pelas quais nós passamos durante a pandemia, né? E já com alguns exemplos, né, que essas lições não foram aprendidas, né? Então, nós vemos recentemente ressurgimento de doenças que estavam sob controle pela vacinação, como o sarampo, né? O sarampo nos Estados Unidos, que está apresentando uma elevação muito acentuada de casos, com morte de crianças, né? O reaparecimento do sarampo aqui em alguns municípios do Brasil. Ou seja, uma doença que já foi controlada anteriormente por vacinação e que de repente ela volta porque as pessoas não estão mais levando seus filhos para vacinar, não estão mais dando importância para a vacina. E parte disso é consequência do que aconteceu na pandemia, né? Quer dizer, na pandemia, essa questão da vacinação atingiu, vamos dizer assim, um patamar muito elevado, né? Quer dizer, apareceu na população um movimento até organizado contra as vacinas, de uma forma geral. Quer dizer, enfim, para quem lida, como eu, com a ciência, com a vida, né? Você ouvir, né, de uma parcela expressiva da população que as vacinas são prejudiciais, que as vacinas causam problemas, quer dizer, ou seja, nós estamos, nesse sentido, regredindo, né? Estamos regredindo. Basta ver que no início da pandemia, hoje, né, nós temos aí computado mais de 7 milhões de mortes por Covid no mundo inteiro. E no início da pandemia, mal se conseguia tratar, né? As mortes eram praticamente consequência direta, já chegava a morte. E uma grande força-tarefa de cientistas, o mundo inteiro, né, abraçou essa causa e foi descoberta em tempo recorde, né? Essa vacina, eu acredito que foi uma das mais rápidas a serem criadas, não foi, doutor? Sim, sem dúvida. Eu acho que entre as lições que eu mencionei, uma foi essa, a capacidade de desenvolvimento de uma vacina em tempo recorde, 8 meses, 9 meses. Quer dizer, a vacina Coronavac, que foi aqui, o Butantan produziu em associação com a China, com a Sinovac da China, foi feita em 8 meses, né? Foi feito o desenvolvimento em 8 meses, né? E da mesma forma as outras vacinas também foram muito rápidas, né? E isso, de fato, foi uma grande lição, porque isso não se esperava, né? No começo da pandemia existia um certo desânimo em relação às vacinas, porque normalmente as vacinas demoram 5, 6 anos para serem desenvolvidas, né? E aí houve sim uma grande mobilização mundial, né? Nesse sentido. Eu me sinto, na minha história de vida, eu acho que foi o período mais intenso, né, em todos os sentidos, né, no sentido de esforço pessoal, né, de tentar achar essa vacina e trazer ela o mais rapidamente possível aqui para o Brasil, e ao mesmo tempo um grande estresse, né, porque as pessoas estavam morrendo. Eu cheguei a chefiar o centro de contingência do estado de São Paulo no período mais crítico da pandemia, morriam 3.500 pessoas por dia no Brasil, e você se sente de uma certa forma na obrigação de dar alguma solução, né? Então, na época que eu estava no centro de contingência, como coordenador do centro de contingência, e posteriormente na frente de batalha da vacinação, a minha vida pessoal teve uma grande modificação, um grande estresse, mas ao mesmo tempo, quando essas coisas vão se resolvendo, você vai conseguindo, aí vem aquela sensação, né, de dever cumprido, né? Dever cumprido, porque na realidade o homem público, o cientista público, o administrador público, ele se dedica a resolver problemas, né? E quando você consegue, isso sem dúvida nenhuma traz uma grande satisfação, né? Mas foi um período muito sofrido, né? Acho que para todos, né? Para todos, porque é difícil uma família que não tenha perdido alguém, no mínimo conhecido, né? Uma família, algum conhecido, algum amigo, e obviamente essas pessoas
tenha uma lembrança muito mais presente do que representou a pandemia. Mas, de uma forma geral, eu acho que a gente precisa lembrar isso. E essa semana passada eu tive a oportunidade de comparecer a alguns canais de televisão, né, exatamente relembrando essa história. Né? E eu me lembro muito bem de ter repetido com frequência. Olha, a história, ela nos ensina grandes lições. O que nós não podemos é rasgar essas páginas que são duras, né, e esquecer dessas lições. Né? Então eu espero que para a Covid haja sempre essa lembrança, haja sempre essa memória. Existem já alguns memoriais, inclusive aqui em Batatais, né? Provavelmente pouca gente sabe, mas, por exemplo, lá na Praça do Colégio São José, tem um pequeno memorial em homenagem às vítimas da Covid. Né? Então eu acho que é interessante lembrar e reviver essas lições que nós devemos aprender. Até porque se a gente esquecer desses cuidados, pode também outras pandemias acontecerem, né? Certamente acontecerão. A questão não é se acontecerão, mas sim quando acontecerão. E o mundo está melhor preparado, não há dúvida disso, mas não está bem preparado. Né? Então, por exemplo, se hoje tiver uma nova variante do vírus que seja agressiva e que isso não está descartado, nós vamos viver as mesmas dificuldades. O senhor relaciona isso, essa baixa adesão às vacinas, que antigamente todo mundo se preocupava e tinha um caderno vacinal em dia, o senhor relaciona isso com esse temor das fake news em cima das vacinas de Covid? Veja, não há dúvida que as fake news contribuíram, né? As fake news, quer dizer, a desinformação, ela foi geral e não foi só em relação à vacina. Né? Foi em relação a diversos... O uso de máscara, por exemplo. O mesmo as pessoas até se indignavam quando se preconizava o uso de máscara. Depois foi o chamado isolamento social. Né? As pessoas não queriam ficar em casa, achavam que aquilo era contraproducente, iria trazer prejuízo econômico. Então, veja, são coisas que o mundo, de uma certa forma, já tinha aprendido antes. Por exemplo, na gripe espanhola, em 1918, que também foi uma grande epidemia que matou muitas pessoas no mundo todo, e aqui, inclusive aqui no Brasil, durante a crise da gripe espanhola já se usava máscara. Né? Doutor, para a gente entender, existe realmente algum efeito colateral tanto da vacina da Covid como qualquer outra vacina? As vacinas têm algum efeito colateral. Todo remédio, né? A febre, por exemplo, é muito comum. Toma uma vacina, dependendo do tipo de vacina, tem uma febrícula, tem dor no local, tá certo? Agora, as vacinas só são aprovadas quando elas são consideradas seguras. Né? Se tem qualquer dúvida em relação à segurança, elas não são aprovadas. Né? Então, existe uma regulamentação muito estrita, muito exigente em relação à segurança das vacinas. No caso da Covid, como foram vacinados bilhões de pessoas, né? Obviamente você tem casos, né, de uma reação mais grave, você tem casos de situações que estavam descritas anteriormente numa frequência muito baixa, mas como você usou bilhões de vacinas, elas aparecem numa certa frequência. Às vezes até uma pessoa que já tem alguma comorbidade. Comorbidade. Mas veja, tudo isso faz parte do quadro. Quer dizer, ou você toma a vacina ou você pega a Covid. Né? Então é uma escolha. A vacina seguramente é milhões de vezes mais segura, mais livre de complicações do que a Covid. Covid, mesmo que você pegue e passe pela Covid, né, a Covid deixa sequelas, que é a chamada Covid longa. Né? Então, as pessoas que tiveram 1, 2, 3 infecções por Covid, né, apresentam frequentemente sintomas decorrentes da infecção. A baixa cognição é originária esquecimento, tá certo? Problemas cardíacos, problemas pulmonares, cansaço, quer dizer, uma série de situações que foram consideradas em decorrência da infecção, do chamado Covid longo. Né? Então,
Obviamente que nós temos que continuar a vacinar. Falamos da Covid e falamos do câncer. Portanto, vamos dividir em duas etapas a entrevista.